E aí, pessoal, preparados? Questões de número 18, 19 e 20 para esse vídeo para encerrar com chave de ouro o módulo de função do segundo grau. Questão número 18, CESP 2010. As funções polinomiais f de x, que é 3x mais 3, e g de x, que é x ao quadrado mais 2x mais 1, assumem o mesmo valor em um único valor de x. Pessoal, entenda. Ele está dizendo que essas duas funções são iguais em um único ponto, em um único momento. Será que isso está correto? Será que isso é verdade? E aí, Thiago? Assumem o mesmo valor em um único ponto. Bem, se você pensar com um pouquinho de calma, com um pouquinho de tranquilidade, o que você vai ver? Você vai ver que você precisa seguir a igualdade. Quando é que duas funções são iguais? Ora, basta você igualar a primeira, f de x, e igual a segunda, g de x. Sempre que você quiser encontrar o ponto de interseção entre duas funções, aqui, ó, g de x e aqui f de x. Sempre que você quiser encontrar a igualdade, ou seja, o ponto ou os pontos de interseção entre duas funções, você deve igualar as duas. F de x com g de x, você iguala as duas. Quem é o f de x? No caso, 3x mais 3 igual, quem é o g de x? X ao quadrado mais 2x mais 1. Lembrando que, quando você iguala a primeira função à segunda, você está pedindo para que esse resultado seja igual a esse. E está automaticamente perguntando quando é que isso vai acontecer. Joga todo mundo para lá, ó, vou jogar esse daqui para lá e vou jogar esse aqui para lá. Quando você joga, vamos ficar com x ao quadrado mais 2x mais 1 menos 3x menos 3. Isso aqui igual a zero. Organizando. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Pronto. Caímos, então, nessa equação do segundo grau. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Pronto. Essa equação do segundo grau, ela apresenta quantas soluções? Porque entenda uma coisa. A solução ou soluções dessa equação vai ser justamente a quantidade de pontos de interseção, ou seja, valores que eu tenho satisfazendo as duas simultaneamente. Nesse caso, se você for encontrar o delta, vamos ter delta, ó, b ao quadrado menos 4ac. O delta vai ficar igual. Quem é o b? Menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 2. Então, o delta vai ser igual a 1 mais 8. Delta igual a 9. O fato do delta já ser igual a 9, nem precisa mais continuar. Não quer? Não precisa mais. Você já pode classificar esse item como errado. Ele diz aqui, ó, em um único valor de x. Pode classificar sem medo esse item como sendo o item errado. Lembrando que questões CESP, quando elas são questões abertas, você deve classificar se a afirmação está certa ou se está errada. Aqui, pessoal, ela está errada. Por quê? Porque quando, lembrando lá do início do nosso curso de função do segundo grau, ó, aqui, ó, quando o delta dá um número positivo maior do que zero, duas raízes reais e distintas, portanto, duas soluções. Nesse caso, significa dizer que eu, pessoal, encontro o fato, ó, do delta ser positivo, eu vou encontrar duas raízes, o que significa dizer que essa primeira função vai ser igual à segunda em dois pontos. Eu encontro dois valores
para satisfazer as duas simultaneamente. Então, você já não precisa mais continuar a resposta correta, você bota o Ezinho lá no seu gabarito. Agora, é tanto que eu vou colocar o restante do que eu quero mostrar para você como um bate-papo, ó. Bate-papo, para você não imaginar que tinha que ser realmente solucionado dessa maneira, como se você tivesse a obrigação de solucionar, ó. Bate-papo. Isso aqui é só mesmo um aprofundamentozinho com vocês, tá bom? O delta igual a zero positivo, já sei que são duas raízes, então dois valores. E ele diz apenas um, tá errado. Bem, vamos encontrar as raízes. O x menos b, então 1 mais ou menos raiz de 9, 3, sobre 2a, 2 vezes 1, 2. Nesse caso, vamos encontrar como raízes x1 igual a 1 mais 3 dá 4, dividido por 2, 2. E aqui, 1 menos 3, então aqui vai dar menos 2, sobre 2 dá menos 1. Pronto. 2 menos 1. Beleza? Ok? Sem nenhum problema. Olhe para o 2 e olhe para o menos 1, que eu vou explicar para você agora o que é que significa. Vai lá, olha com calma. Encontrou todo mundo sem problema? Veja direitinho. O 2 e o menos 1. No caso, a solução da equação que eu tenho. Pronto. Já pensou? Se prepara. Vamos lá. Observe, pessoal, o número 2, que foi a solução da equação 2. Substituindo na primeira função, coloque o x igual a 2 na primeira. 3 vezes 2, 6. Com mais 3, 9. Então, a primeira função dá 9. Coloque o 2 agora, o mesmo 2 que fez a função f dá 9. Coloque o 2 na função g. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Com mais 1, 9. Então, observe que quando x for igual a 2, a primeira dá 9. Quando x for igual a 2, a segunda dá 9. Portanto, as duas são o quê? Iguais. Então, no 2, eu já tenho a primeira igualdade entre as funções. Para x igual a 2, a primeira função dá 9 e a segunda função também vale 9. Vamos agora analisar o menos 1. Vamos lá com calma, com calma. Menos 1. Coloca o menos 1 aqui. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Com 3 dá 0. Quando você coloca o menos 1 na primeira, o resultado, 0. Coloque o menos 1 agora na segunda, na função g. Menos 1 ao quadrado dá 1, que com mais 1 vira 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, 2 com menos 2 também dá 0. Então, observe que quando x for menos 1, a primeira função dá 0, a segunda dá 0, ou seja, são iguais. Então, eu encontrei dois valores de x que vão satisfazer a igualdade. E a questão está errada quando diz um único valor. Bom, lembrando que essa parte eu só fui porque eu queria conversar e aprofundar um pouco mais o raciocínio. Mas com o delta igual a 9, positivo, já é suficiente para garantir dois valores. E não um apenas. Legal? Muito bonitinha a questão de número 18. Vamos agora à questão de número 19. Um projétil é atirado de um canhão, como mostra a figura, e descreve uma parábola de equação y igual a menos 3 sobre 10.000, x ao quadrado, mais 6 sobre 10x, sendo x e y medidos em metros. A soma da altura máxima atingida pelo projétil e o alcance do disparo é igual a 2.300 metros. Você deve classificar se essa declaração está certa ou se ela está errada. Vamos dividir a questão em dois pontos, dois momentos. Primeiro, ele fala, pessoal, questãozinha bonita, viu? Difícil. Fala da altura máxima. Tudo bem? A altura máxima, lembrando que essa função tem o A negativo, por isso a concavidade está voltada para baixo. E observe,
duas coisas ele pode falar quando a função tem a concavidade voltada para baixo. Ele pode falar da altura máxima, que é justamente aqui, ó, pessoal, a altura máxima. Vou colocar a reta para ficar um negócio bem bacana. Deixa eu organizar aqui. Ó. Vai ficar legal. Tá aqui, ó. Pronto. E agora vou virar aqui. Puxar pra cá. Pronto. Ok. Pronto. O que é que significa? Bem, aqui eu tenho o x do vértice. Considerando aqui, ó, a origem do plano cartesiano, eu tenho 0. E aqui eu vou ter a segunda raiz, que eu não sei quem é ainda. Certo? O x do vértice, vale lembrar que é menos b sobre 2a, e é o ponto médio. Essa distância é igual a essa. Então, a questão fala da altura máxima. A altura máxima é o y do vértice. Tá aqui, ó. É justamente esse pedaço aqui, ó. A altura. Máxima, porque a concavidade está voltada para baixo, já que o A é negativo, então o vértice é o ponto máximo. E o x é justamente, pessoal, com relação a 0 e x sobre 2, o momento desse percurso, em termos de distância no eixo x, que eu observo o valor máximo para a altura, certo? Então, o que ele fala? A soma da altura máxima, então ele está falando do y do vértice, que é essa altura máxima, o y do vértice, e também está falando, pessoal, do alcance do disparo. O alcance do disparo é justamente x2, a segunda raiz. Uma, 0, porque eu já estou vendo aqui o plano cartesiano, e de fato, pessoal, sempre que você tiver uma função, uma equação incompleta, você já deve lembrar que o 0 é uma das raízes. Por quê, Thiago? Vamos imaginar. Observe, não tem termo independente. Quando não tem termo independente, quer dizer que você tem a parábola passando pela origem. Passar pela origem significa dizer que o 0 é uma das raízes. Quer ver? Coloca o 0 aqui, dá 0 tudo. Coloca o 0 aqui, dá 0 tudo. Raiz não é o que zera? O 0, zera. Então, o 0 é raiz. Então, x2, eu preciso dessa distância, então eu preciso saber quem é o x2, para somar com o y do vértice. Entenda que a resposta da questão vai ser, na realidade, o quê? O y do vértice, que é a altura máxima, mais o x2, que é justamente o nosso alcance máximo, tá bom? O alcance que nós conseguimos aqui com relação ao eixo x. Vamos então pensar? O y do vértice é até relativamente tranquilo, pessoal. O x2, se você pensar um pouquinho, você também desenrola. Vamos pensar juntos. Essa questão vai demorar um pouquinho, porque eu vou aproveitar para fazer uma boa revisão. Eu preciso encontrar as raízes. Quando você fala em encontrar as raízes, você tem que ter uma certa paciência para conseguir ajeitar e organizar bem os resultados. Vem cá. Ó. Primeiro, encontrar as raízes. No caso, o alcance, né, que ele quer. Raízes, porque querendo ou não, o 0 também é uma raiz e eu vou colocá-la na minha resolução. Raízes. Mesmo sabendo que o 0 já é uma das raízes. A nossa função é a seguinte. Para encontrar as raízes, eu já posso pegar tudo e igualar logo a 0. Então, vai ficar menos 3 sobre 10.000 x ao quadrado mais 6 sobre 10x igual
a zero. Pronto. Se você agora observar, eu vou jogar esse cara para lá, ó. Pá, negativo, ó. Para cá. Vamos ficar com ele de um lado, certo? Mas, Thiago, antes de pensar dessa forma, vou multiplicar logo por menos 1. Faz o seguinte, vou multiplicar aqui por menos 1, que eu acho que vai ficar mais fácil você entender. Porque depois eu ia colocar em evidência para cancelar o x, já que eu sei que uma das raízes vai ser o zero. Então, eu já tirava, já achava o outro direto, né? Mas como eu sei que vai ter muita gente tendo uma certa dificuldade, deixa eu fazer o seguinte. Vou multiplicar logo isso aqui por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, vamos ficar com 3x ao quadrado sobre 10.000 mais 6x sobre 10 igual a zero. Pronto. Opa, aqui negativo, já que eu multipliquei por menos 1. Então, menos, tá vendo? Ó, menos. Menos com menos ficou mais, e aqui ficou negativo. Pronto. Vamos colocar o x em evidência. Quando eu falo em colocar o x em evidência, você já sabe. Se for uma equação incompleta, bota o x em evidência. Vamos ficar com 3x dividido por 10.000 menos o 6 sobre 10. Já que o x está lá fora, tá vendo? Ó, o x já está aqui fora. Igual a zero. Quando você sabe que o produto de dois elementos está dando igual a zero, um desses dois certamente vai ser o zero. Então, primeira opção, o x é igual a zero, que é a nossa primeira raiz, x igual a zero. E a nossa segunda raiz. Esse rapaz todo igual a zero. Então, vai ficar 3x sobre 10.000 sobre 10.000 menos 6 sobre 10 igual a zero. Continuando o nosso raciocínio, vou continuar aqui com essa raiz, tá, pessoal? Segue para cá, ó. Jogando esse rapaz para o segundo membro, vamos ficar então com deixa eu apagar aqui. Vou ficar com, pega aqui de azul, 3 sobre x dividido por 10.000 igual a 6 sobre 10. Já joguei esse cara para cá, ó. Posso simplificar bastante. Um zero daqui com um zero daqui. Esse 3 com esse 6. Vai ficar um 2. E aqui fica um 1. Quando você multiplicar em cruz, vamos encontrar o x, que é a nossa segunda raiz, como sendo 1.000 vezes 2, 2.000 metros. Então, significa dizer que o projétil vai cair justamente 2 quilômetros depois, 2.000 metros depois do disparo. Então, voltando para o desenho, aqui 0, e esse rapaz, que é o x2, ó, agora eu posso apagar e colocar no lugar 2.000. Pronto, 2.000. Então, 0, 2.000. Muito bom. E quem vai ser esse cara aqui do meio? O cara do meio, que é o x do vértice, ele é o ponto médio. Então, 0, 2.000, o ponto médio, perfeito, 1.000. 1.000. E quem é o y do vértice? Ou eu vou para o delta, que eu acho mais difícil, ou eu simplesmente pego 1.000 e substituo. No lugar do x, eu coloco 1.000 e 1.000. E acho o y do vértice. Então, x2, que é justamente o alcance, 2.000. E agora, a altura máxima é o que eu preciso calcular. Vamos? Vamos lá. Vamos para o próximo slide. Raízes. E agora, eu vou colocar aqui, ó, a altura máxima.
Pronto. Raízes e altura máxima. Muito bem. Perfeito. Lembrando que essa altura só é máxima por conta do A, que é negativo, o que me dá uma concavidade voltada para baixo, o que faz a altura ser máxima. Se por acaso fosse concavidade voltada para cima, seria ponto mínimo, tá bom? Pessoal, o y do vértice, eu sei que muita gente ainda lembra que o y do vértice é menos delta dividido por 4a. Eu não vou fazer por delta, por quê? Porque me parece algo chato. Mas quem quiser seguir esse padrão usando o delta bonitinho, pode, pessoal, não vai matar ninguém. É só usar menos delta sobre 4a. Por que eu não vou substituir? Porque vai ficar o delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta. O c não tem, vai zerar, eu sei, mas vai ter o 4a. Então, como eu vou trabalhar com fração, fica um pouquinho mais chato, mas também não vai acabar a sua vida por causa disso, não. Quem não lembrar do truque que eu vou mostrar agora, da dica que eu vou te mostrar agora, faz pelo delta sobre 4a, trocando de sinal, menos delta sobre 4a. Vai achar o y do vértice, que é a altura máxima. Mas eu que não lembro, ou que não quero usar essa relação, eu sei que o x do vértice, no caso 1000, porque é ponto médio, ó, divide no meio, 1000, é o valor que faz com que você consiga atingir a altura máxima. Então, eu pego 1000 e simplesmente vou substituir no lugar do x. Então, pessoal, o que é que eu vou encontrar aqui? Ó? A altura máxima. Substituindo, ó, para x do vértice, que é igual a 1000, temos, claro, que o y do vértice. Temos. Vamos lá? Para x do vértice igual a 1000, temos. Vamos agora substituir? Vamos lá. O y do vértice vai ficar igual a, substituindo, tá? Ó, o x igual a 1000. Então, fica menos 3 sobre 10.000 x ao quadrado. Vê se cabe aqui, ó. Menos 3 sobre 10.000. Tá aqui, ó. X ao quadrado. Então, vamos substituir 1000 ao quadrado mais 6 sobre 10x mais 6 sobre 10x. E você sabe que o x vai ser igual a 1000. Pronto. Vamos trabalhar um pouco. Vou cancelar esse zero com esse zero. Cuidado, cuidado. Um zero com um zero, não tem problema. Já aqui, meus amigos, o negócio é um pouquinho mais embaixo. Não vou fazer nem direto. O y no vértice vai passar a ser igual a... Pronto. Vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar menos 3 vezes... São 3 zeros. No caso, quando você leva ao quadrado, você escreve 6. Exatamente, dobra a quantidade de zeros. 3, 6. E embaixo eu tenho, no caso, 10.000. Vou mandar embora 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais 600. Mais 600, tá aqui, ó. Nesse caso, quem vai ser o y do vértice? Vamos ficar com menos 300, mais 600. O y do vértice, que é justamente a altura máxima, vai ser igual a 300 metros. Muito bem. O y do vértice é igual a 300 metros, que é a nossa altura máxima. Se você voltar para a questão,
você pode agora concluir que o que ele gostaria vai ser dado por resposta. O que ele solicita? Vamos ver se o item está certo. O y do vértice, a altura máxima. Já conversei com você sobre isso. Terminei de descobrir que a altura máxima, que é o y do vértice, 300 metros. Então, 300. Mais o x2, no caso, o alcance, que é a nossa segunda raiz, ó, de 0 a 2.000, 2.000. Nesse caso, essa soma vai me dar como resposta 2.300 metros de resultado. Pronto. Tá aqui o nosso resultado final, 2.300. Dessa forma, você pode agora sim classificar o item como sendo item certo. Observe que o seu resultado bate justamente com o resultado que foi apresentado por ele, no caso, 2.300 metros. Deu certo, pessoal? Resposta correta, o item, aliás, resposta correta, você deve marcar no seu gabarito. C, dizendo que o item está correto, que a conclusão que foi apresentada pela questão está correta, beleza? Então, ficamos com essa estrutura, organizamos tudo direitinho. Veja só a solução aqui do outro lado, para você ver como é que funciona. Achamos as raízes, x igual a 0 e x igual a 2.000, no caso o alcance. E encontramos também a altura máxima, substituindo o x do vértice, e assim encontrando o y do vértice, tá bom? Muito legal a questão. Fiquei devendo a questão número 20. A questão número 20, pessoal, eu inicio o próximo módulo, no caso o módulo de progressão aritmética. Isso mesmo, vamos começar a parte de PA. Vou iniciar a parte de PA, mas antes de começar realmente PA, eu vou fechar esse módulo com a questão número 20, tá bom? Então já sabe, no próximo vídeo, vai lá estar seu vídeo de PA, mas eu vou iniciá-lo resolvendo a questão número 20, que foi a questão que eu fiquei devendo, já que eu não quis correr para fazer de qualquer jeito. Eu achei que a 19 é uma questão muito interessante, uma revisão completa. Tudo bem? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom. Daqui a pouquinho nos encontramos com a parte de progressão aritmética e logo em seguida, progressão geométrica. Convite feito e espero que seja convite aceito. Um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.